Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Cumprimento nossos ouvintes da rádio AD Jerusalém e a demais emissora que faz parte do grupo. Cumprimento nosso irmão do YouTube, do Instagram, do Facebook, né? Em nome de Jesus. Amados irmãos, nessa live de hoje, né? Hoje nós estamos aqui na igreja, que é o mover, a tarde do mover do Espírito Santo. Nós iniciamos às 13 horas e 30 minutos, né? Estamos aqui até às 18 horas, pela misericórdia de Deus, louvando, glorificando e orando ao Senhor Jesus, né? E para os irmãos no geral. E a palavra de hoje nós vamos estar em Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 6. Vou ler alguns versículos, mas vamos chegar no versículo principal. O versículo 6 ele nos diz: Pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. 9. Perseguidos, mas não desamparados, e abatidos, mas não destruídos. Né? Amados, esses 3 versículos, né, ele nos mostra o quanto Deus nos ama. O versículo 6 aqui, quando Deus disse que das trevas resplandecerá a luz, e quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, foi a face de Jesus. Jesus Cristo, que é a luz do mundo, para nos iluminar. E o versículo 7 diz: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, vírgula, para que a excelência do poder seja de Deus, vírgula, e não de nós. Amados, quantas pessoas nós não conhecemos que são prepotentes, arrogantes, como costumamos dizer, o narizinho empinado? Ele esquece que nós somos o quê? Um vaso de barro. Nós viemos do pó, ao pó nós retornaremos. Tudo isso que nós temos aqui, que nós usamos, é tudo emprestado de Deus. Tudo pertence a Deus, nada pertence a nós. Por quê, amados? Lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 20 e 21, o que ele diz? Nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei. Deus me deu, Deus tirou, porque tudo é de Deus. A prepotência da pessoa às vezes é tão grande, ele não se toca. Que até o carro, o último carro que se leva o caixão até a beira do túmulo não tem motor. Ele se acha o dono da salsicha. E aqui quando Deus nos diz, porém, esse tesouro em vasos de barro, porque nós somos o tesouro de Deus. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos fez para que nós fôssemos o quê? A imagem e a semelhança dele. Por isso, amados, nós não devemos pecar desejando o mal do irmão. Quando nós chegamos e falamos assim, eu não gosto de fulano. Presta atenção, fulano é a imagem e semelhança de Deus. Quando você age dessa maneira, você está falando o quê? Que você não gosta de Deus. Então, quando uma pessoa faz alguma coisa de mal para nós temos que o quê? Orar por essa pessoa. E não murmurar contra ela, blasfemar contra ela. Quando ele nos diz aqui que nós somos o vaso de barro, o tesouro em vaso de barro, para que a excelência e o poder seja de Deus e não nosso. Se nós somos de barro, tem muitas pessoas metidas a sabichão, a esperto,
acha que é dono de tudo, e ele é de barro também. Imagine se fosse de ouro. Já não digo de ouro, imagine se fosse de algum metal. A coisa ia ser pior. E o 8 ele nos diz: em tudo somos atribulados, vírgula, mas não angustiado, ponto e vírgula, perplexo, mas não desanimados. Amados, a tribulação, todos nós passamos a tribulação, todos os dias, todos os instantes. As dívidas que temos é uma tribulação, o atraso no serviço é uma tribulação, a greve que teve é uma grande tribulação, a falta de verba, de din-din, de dinheiro é uma tribulação. Todos nós passamos a tribulação. Mas não angustiado, não se desesperar, porque está acontecendo. Às vezes a pessoa, por causa de uma unha encravada, se desespera. Às vezes a pessoa, por causa de uma conta atrasada, se desespera, porque furou o pneu do carro, fica num desespero terrível. Mas não, angustiado, perplexo. Quando alguém chega e te dá uma notícia, às vezes ruim, nossa, aconteceu, você está perplexo, mas não desanimado, que Deus não quer ninguém desanimado. Deus não quer nenhum hard na tua vida junto contigo. Quem lembra daquele desenho do Lipe Leão e o Hard? Que era a hiena, que tudo que ia fazer não é, oh vida, céu, oh azar, eu sabia que não ia dar certo, e não dava certo mesmo. Deus não quer ninguém desanimado, Deus quer você de cabeça erguida, bola para frente. Por isso que Ele nos diz: pegai toda a tua angústia, pega toda a tua provação, pega todos os teus problemas e derrame nos pés de Deus em nome de Jesus e deixa Deus trabalhar para ti. Amados, Deus quer nos ajudar, Deus quer nos ajudar a resolver nossos problemas, mas para isso nós temos que estar com Ele, pedir com Ele, não estar desanimado, estar sempre atento, de cabeça erguida, louvando e glorificando ao Senhor, louvando e glorificando a Deus, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Vamos lá novamente, perseguido, uma vírgula, mas não desamparado, ponto e vírgula, abatidos, uma vírgula, mas não destruídos. O que Deus está nos dizendo sobre isso daí, amados? Ele está nos dizendo, todos nós somos perseguidos, por algum motivo. Pela misericórdia de Deus, o nosso país ainda não tem essa perseguição em cima dos evangélicos. Tem um ou outro gato pingado querendo inventar moda aí, mas Deus é maior. Tem uma meia dúzia de gato pingado aí que quer acabar com o evangelismo, mas Deus é maior. A porta que Deus abre ninguém fecha, porque Deus é magnânimo, Ele abre porta onde não tem porta. Então tem aí essas coisitas, mas perseguido sim, mas não desamparado, porque Deus não desampara ninguém. Quando você está com algum problema, quando você está com alguma angústia, derrame na mão de Deus. Seja isso aí uma doença, seja isso aí uma dívida, seja isso aí o que for, derrame nas mãos de Deus. Deus me curou do coração, Deus me curou da pressão, Deus curou a minha esposa do câncer, Deus tem curado, tem feito milagres, mas para isso nós temos que derramar aos pés dele e crer nele, em nome do seu Filho Jesus. Porque perseguidos somos, mas não desamparados, porque Deus não desampara ninguém. Abatidos talvez. Quantas vezes você acorda de manhã, meio abatido,
sem vontade de fazer nada. Levanta a cabeça, fala com Deus, que Ele está dizendo aqui, ó, abatidos, mas não destruídos. Que o homem que tem, quando eu falo homem, o homem é uma mulher, que tem o Espírito Santo de Deus dentro de ti, tem o Cristo, o Deus vivo que nós servimos conosco, não se abate com qualquer coisa. Amados, seja em tudo fiel a Deus, seja em tudo fiel ao Senhor, porque Deus, Ele é magnânimo, Deus, Ele tem nos abençoado, Deus, Ele tem feito tudo para nós. Então seja, meus amados, nós somos o quê? O vaso, nós somos o tesouro do Senhor, feito num vaso de barro, através do vaso de barro, que nós somos o tesouro do Senhor. Aqui quando Ele nos diz, amados irmãos, aqui quando Ele nos diz para nós, na presença do Senhor, quando Ele nos diz que temos esse tesouro, o vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós estamos aqui na terra de passagem, irmãos. Nós estamos aqui de passagem. Todos nós temos um prazo de validade. Um mais curto, outro mais longo, mas todos nós temos um prazo de validade. E quando esse prazo de validade vence, não tem outro caminho. Todos nós estamos na fila. É uma fila que não tem como passar um idoso na frente. Senão eu ia ser o cara mais gentil do mundo. Eu ia ficar no fim da fila, não me preocupar com quem estava na frente. Mas todos nós estamos na fila. Como eu tenho um amigo que diz, todos nós temos uma senha, só não sabemos o número, e eu não quero saber da minha. Então, meus amados, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Por quê que Deus fala isso? Porque aqui no livro de Tiago, para nós finalizarmos, ele está dizendo, no capítulo 1 de Tiago, ele nos diz: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria ao passar por provações, por tribulações. Então nós temos que passar as tribulações com alegria, com amor, dando glória ao Senhor. É difícil? Mas é isso que temos que fazer. Sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Quando nós temos fé, quando nós acreditamos no Senhor, quando nós estamos com Deus, quando nós estamos ali aos pés de Jesus, é desencadeada a perseverança dentro de nós. Porque a fé, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. E preste bem atenção, meus amados. O versículo 6 aqui de Tiago, de 1 Tiago, do livro de Tiago, capítulo 1, olha o versículo 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Todos conhecem a onda do mar. Todos sabem o fim da onda do mar. As ondas do mar, ela tem dois fins. Ou ela morre na praia, ou se explode nos paredões dos rochedos. Então Deus está falando, não seja semelhante à onda do mar, porque a dúvida não é de Deus, a dúvida é do inimigo. Porque Deus, Ele é tão magnânimo conosco, amados. Deus, Ele nos ama de tal maneira inconcebível, inexplicável, inexplicável. Por isso que Ele fala, peça porém com fé, e não duvidando, porque a dúvida não é de Deus. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E o versículo 18, para finalizarmos, ele nos diz: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como o primeiro fruto do que ele criou. Eita glória! Ele nos fez, amados irmãos,
para sermos a menina dos olhos dele. E todas as lives, todos os cultos eu faço essa pergunta para os irmãos. E para mim também. O que Deus tem feito nas nossas vidas? O que Deus tem feito na vida de cada um dos ouvintes? Eu acho que coisas boas. Muitas coisas boas, como Ele tem feito na minha. E nós, o que fizemos para Ele? Fala para mim. Em nome do Senhor Jesus. Essa mensagem, irmãos, fique com ela. Eu sou o pastor Rodrigues, da ADJ2 Jerusalém. Nós estamos situados aqui na rua Helena Ferreira, 143, Vila Clarice, Santo André. O nosso culto é aos domingos, às 18 horas, às quarta-feira, às 19h30, às terça-feira nós temos a tarde da bênção, a partir das 15 horas, e às quinta-feira, como estamos aqui agora, nós entramos às 1h30 da tarde e saímos agora às 18 horas, com o mover do Espírito Santo. Aquele que quiser fazer uma visita para nós, aqui está aberto. Outro sim, amados, quem precisar de uma oração, de uma visita, entre em contato conosco através do WhatsApp, que é o 011 São Paulo 956-554988. E peço, amados, não deixe essa obra parar, nos ajude financeiramente. Nos ajude financeiramente. Aquele que puder ajudar com qualquer quantia, não tem valor estabelecido não, R$20, R$10, R$100, R$1.000, R$10.000, quanto tocar o coração do irmão. O nosso Pix é o nosso celular, que é o 11, né? 956-554988. Eu conto com a tua colaboração. Fique com Deus e que Deus abençoe a todos, porque Jesus te ama. Vocês são muito importantes para Jesus. Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.